Vamos lá, continuar. Mais alguém fora? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pronto. Bom, creio que teremos só mais um tópico do livro. Eu tinha preparado três, mas o terceiro, basicamente, também já tratamos de alguma forma nesse primeiro bloco, que foi bem extenso. E vamos então a falar sobre experiências. Experiências. O que é que podemos discutir sobre isso? Antes de falar de experiências, eu acho que vale a pena sim. Que era o último trecho do, do anterior, ainda sobre naturalidade. Veja que é um tema, que é uma questão que rende bastante, né? Que dá muita conversa. Ainda sobre naturalidade, há um viés desse aspecto que a Rita Foelke trata da seguinte forma: reproduções de comportamento não são naturais e podem ser até indesejáveis. No caso da mediunidade, por exemplo, é comum reproduzirem-se os comportamentos de médiuns conhecidos ou das pessoas mais experientes do grupo em que se procura experimentar e aprender sobre a própria mediunidade. Isso porque, antes de entrar em contato com o que ocorre dentro de si de forma natural, há quem prefira assumir a conduta das pessoas próximas como se fossem modelos a serem seguidos, frequentemente por insegurança. Aqui nós temos algumas coisinhas bem interessantes, que é, como eu dizia, outro aspecto da naturalidade. É cada um encontrar o seu caminho, cada um encontrar a sua forma. E eu diria mais do que isso, é perceber que não existem médiuns iguais uns aos outros. Não existem médiuns iguais uns aos outros. Porque não existem pessoas iguais umas às outras. Se não há pessoas iguais, não haverá médios iguais. Não haverá médios iguais. Existem faculdades que podem se repetir, possibilidades. Então você pode ter 10 médios de psicografia, 10 de psicofonia, 10 de evidência, mas nenhum será igual ao outro, seja quanto ao tipo de percepção, seja mesmo quanto à forma de execução do fenômeno. Porque é o que eu dizia um pouco antes, um pouco mais cedo. Antes do médium, antes da pessoa, antes do médium existe a pessoa, né? A pessoa precede a mediunidade. Aliás, não existe mediunidade sem a pessoa, sem o indivíduo. A mediunidade não existe enquanto objeto de análise, de observação, destacado do indivíduo. Bom, eu tenho uma garrafa aqui, uma garrafa plástica, que é uma garrafa para água, garrafa supostamente descartável, mas muitos de nós usamos uma garrafa dessa diversas vezes, né? E até bom que seja, porque, enfim, né, o plástico vai para onde? Tem sempre se recicla e por aí vai. É, E eu consigo examinar esta garrafa como objeto destacado de mim, né? Eu consigo analisá-la, embora cada vez mais se discuta e os filósofos da ciência digam que não existe observação isenta. Cada observação sempre leva consigo o observador, suas crenças, suas não crenças, suas referências de vida, enfim. Mas eu consigo pelo menos ter a garrafa como um objeto em si, ainda que o valor, que o significado dela precise ser dado por mim, enquanto pessoa, enquanto observador. Mas esse objeto existe, tem existência própria e independente de mim. A mediunidade não. Não há mediunidade sem pessoas. Eu não consigo observar a mediunidade enquanto um objeto próprio, independente, autônomo, destacado do indivíduo. Somente observo a mediunidade através das pessoas, dos médios. Eu gosto de pensar que, ainda que não de forma elaborada, mas de forma intuitiva, Kardec chegou a isso. Por que eu digo gosto de pensar? Porque Kardec não escreve um livro da mediunidade ou das mediunidades. Kardec escreve um livro dos médiuns. Ele não fala de mediunidade falante, de mediunidade audiente, mas de médiuns falantes.
de médiuns audientes, de médiuns escreventes. Então, embora ele não tenha elaborado dessa forma, eu gosto de pensar que intuitivamente foi um pouco por isso que ele lá no fundo entendia, ele percebia que não dá para falar propriamente de mediunidade, mas somente de médiuns, e que eu preciso estudar médiuns, observar médiuns, analisá-los para entender o que há de mediunidade ali, o que é mediunidade. Quando nós pensamos assim e sabemos que cada pessoa é uma pessoa, mais aparece, mais se destaca a necessidade de observação de cada processo individualmente considerado. Sempre que nós lidamos com médiuns, nós temos que lidar com eles em duas frentes. Considerando o que já conhecemos para nos orientar na orientação, mas ao mesmo tempo com a mente suficientemente aberta para aprender o que há de único no processo daquele indivíduo. Sob o risco de, ao invés de nós orientarmos, nós desorientarmos os médios. Ou seja, nós tentarmos encaixá-los em padrões que não se aplicam a eles. Exatamente por quê? Porque às vezes nós queremos ter como referência a experiência dos médiuns conhecidos, sejam aqueles de grande impacto no movimento, ou dos médiuns mais experientes do grupo, aqueles que são referência no microcosmos, no nosso universo mais próximo. E que podemos equivocadamente imaginar que os processos mediúnicos dos demais médios só serão legítimos se eles se compatibilizarem com os processos conhecidos. Quando, ao fazer isso, nós podemos estar podando a mediunidade e limitando o acontecer daquele médium em si mesmo. Vou explorar um pouco mais isso. Tem um confrade nosso na Bahia chamado Cledson Sadi, pessoa bem experiente, uma pessoa bem treinada, com um olhar bem treinado. E ele conta que lidou durante um tempo com uma médium que fazia psicografias, mas que eram psicografias que ele não compreendia muito bem. Eram desenhos, mas eram desenhos que ele não decifrava adequadamente. E ela fazia os desenhos, enfim. Os casos para tratamento eram levados para o grupo. Ela normalmente fazia desenhos associados aos casos. E ele, como não compreendia muito bem aquilo, ele não disse nem que sim, nem que não. Ele deixou aquilo no limbo. Deixou acontecer e ficou no limbo. Certo dia, um outro confrade, se não me falha a memória, foi o Marco Aurélio Medrado, psicólogo espírita também, estava de passagem lá por Jacobina, que é a cidade que o Cledson se radicou, e o Cledson apresentou a ele os desenhos, conversava sobre isso, e aí o Marco Aurélio disse: Cledson, esses desenhos são representações psicológicas, são desenhos que traduzem o estado psicológico de alguém. E depois de refletirem e de examinarem aquilo, eles concluíram que aquela médium, o que fazia era traduzir na forma de desenho o estado psicológico das pessoas cujos casos eram levados para tratamento. Olha que interessante, Maria Luísa. Se ele simplesmente concluísse que aquilo não tinha valor nenhum, né, e dissesse, olha, isso aqui é nada, ele estaria bloqueando um processo, impedindo um processo de acontecer e impedindo a descoberta de uma possibilidade que até então eles não tinham suspeitado que podia existir. Era uma médium desenhista, mas que não traduzia os desenhos que nós poderíamos supor e esperar, mas traduções de estados psicológicos. Interessante? Né? Lá no movimento espírita, e conversarmos um pouco sobre isso no almoço hoje, existem alguns hábitos, algumas práticas, né? E eu digo sempre, eu respeito, mas eu não concordo com elas de modo absoluto, de, por exemplo, exigir que antes de ter contato com a parte prática,
o médium tenha que se submeter a 4, 5 anos de estudos. E por que eu discordo disso? Porque o que eu tenho observado, o que eu tenho percepcionado, é que quando é assim, o que vai acontecer com o médium nesse caminho não é uma orientação, mas uma tentativa de ajuste do médium a um molde, a um modelo, a um padrão, que acaba por impedir que a mediunidade aconteça de forma natural. Então, o que se vai ali, muitas vezes, é treinar o médium para ser de uma forma, que nem sempre é a forma que corresponde à forma que ele é, ou à forma que ele pode ser. E com isso, o que nós vamos fazendo é podando a mediunidade, é cortando mesmo a mediunidade, impedindo que ela simplesmente seja, que ela simplesmente aconteça. Como, né, tem uma a história da árvore, né? A árvore cheia de galhos, cheia enfim, sob cuja copa o indivíduo frequentemente ia fazer uma refeição frugal, se abrigar num dia de sol. E um belo dia ele olha para cima e olha e percebe que tinha uns galhos tortos, tinha uma, né? Ela não estava muito bonita, não estava muito apresentável. Ele resolve no fim de semana chegar lá com escadote, com a tesoura e faz uma poda, deixa a árvore toda esteticamente apresentável. Na semana seguinte, quando ele volta para poder desfrutar da sombra, ele tem uma surpresa, né? Não havia mais sombra, porque eram justamente os galhos tortos que ajudavam a fazer sombra para que ele pudesse se proteger. É um pouco disso, né? No livro Diversidade dos Carismas, alguém conhece aqui, já leu? Olha, vale a pena. Na minha opinião, eu considero ele o segundo livro dos médios. É um livro espetacular. Hermínio Corrêa de Miranda. Ele parte da experiência de uma médium cujo pseudônimo é Regina, para fazer abordagens interessantíssimas sobre mediunidade. Interessantíssimas. E Regina vivia algo assim. Regina era uma médium que nasceu formada, como gosta de dizer Ivone Pereira, pronta para trabalhar, que chega a um centro espírita em que ela é o tempo todo limitada, coitada. Ela chega numa reunião mediúnica que o espírito escreve através dela e assina com um nome conhecido lá de um espírito conhecido. E ela que conhecido que ela não conhecia, né? Era um ilustre para o movimento, mas que ela nem sabia que é. E ela, então, é tolhida, é chamada a atenção, que aquilo era obsessão. Quem era ela para receber uma mensagem daquele espírito, coisas do tipo. Ela, quando os espíritos se manifestavam através dela, os espíritos se movimentavam, se mexiam na cadeira, se levantavam e não podia, tinha que ser sentado, se alterar a voz, enfim, uma série de regras que não tem nada, não corresponde à mediunidade. Até porque, e o Palhano diz isso, eu falei sobre o Palhano há poucos instantes, no livro, se não me falha a memória, Transe e Mediunidade, ou é no Reuniões Mediúnicas, quando ele fala de tipo de mediunidade, ele fala de uma especificidade da psicofonia chamada psicopraxia, que é aquela faculdade em que o médium, além de falar, ele gesticula. Então faz parte do fenômeno o gestual. Então, se eu digo a um médium que ele não pode, um médium que gesticula no processo, que ele não pode gesticular, eu estou dizendo a ele que ele não pode exercitar o tipo de mediunidade que ele tem que tolher aquele tipo de mediunidade. Quando eu digo a um médium que não pode expressar a emoção do espírito, como é que um espírito então vai se comunicar? Como pensar num processo mediúnico sem a emoção? A emoção normalmente é o que despoleta o processo. Como exigir que um médium, que é veículo de um espírito que está com muito ódio, que comunique o ódio do espírito assim: eu tenho ódio. Percebe? Então há coisas, há tentativas, que são tentativas que demonstram desconhecimento do que é mediunidade em si. E que revelam, portanto, desconhecimento dessas nuances, que dizem o seguinte: não há um médium igual ao outro. A Ivone Pereira, numa entrevista póstuma, ou seja, na condição de espírito, ela diz o seguinte, que faculdade mediúnica é feita em impressão digital. Cada uma é uma e nenhuma se repete. Então é necessário ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, sensibilidade para percepcionar cada processo individual. Tempo em que, claro, e o olhar experiente
de quem está fora é capaz de identificar, é possível também distinguir o que é mediunidade do que é fantasia. Porque a gente também não pode tratar como processo individual coisas que são mirabolantes e que são claramente fantasiosas, que demonstram que a pessoa não é tanto médio, mas é talvez uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico, né? Que a desconecta de alguma forma de um contato coerente com a realidade. De um contato coerente com a realidade. Tranquilo até aí? Posso prosseguir? Vamos para experiências. Olha, Gilberto. Muito embora, e terminamos com insegurança aqui, né? Que às vezes por insegurança, né? Muitas vezes a tentativa de imitar, de copiar, vem pela insegurança. Como aliás, as regras muito rígidas muitas vezes são mantidas assim por insegurança. Quem não tem conhecimento de causa não consegue flexibilizar e precisa manter a regra, o padrão ali, sem considerar as hipóteses não previstas, né? As lacunas, como na lei nós trabalhamos, né? Sem conseguir preencher as lacunas. Então, o que não está no script, não está no mundo, não existe. Exatamente porque, por insegurança, eu me apego ao que eu conheço e fecho os olhos e fecho a sensibilidade para aquilo que eu não conheço. Vamos lá. Muito embora possamos preferir a segurança dos caminhos já trilhados e dos procedimentos consagrados, não há progresso sem o quê? Sem experimentação. No campo dos potenciais mediúnicos não é diferente. Ninguém sabe o que é ou como funciona a própria mediunidade se não se predispõe a experimentar, de mente aberta e desprevenida, sem expectativas e deixando de lado os naturais bloqueios. Então, tem destaque ali para algumas coisas. Primeiro, os procedimentos consagrados. Volto a dizer, eu respeito todas as experiências, todos eles. Mas nós não podemos simplesmente dizer às pessoas que é assim, tem que ser assim e pronto. Não é. Em mediunidade, o máximo que nós podemos dizer é o seguinte: olha, na nossa experiência funcionou dessa forma. Para nosso grupo funcionou desta forma. Para a nossa casa espírita, é assim que funcionou. Olha, eu tenho sempre esse cuidado, eu te dou a palavra. Eu tenho um seminário sobre prática mediúnica na atualidade, que eu também trato um pouco disso aqui que eu falo, e que eu começo exatamente dizendo o seguinte: olha, aquilo que eu vou trazer aqui não é a verdade, é uma verdade. Porque há confrades por aí que por onde passam deixam um rastro de destruição, eu preciso dizer dessa forma. Porque eles vão levando as verdades desconsiderando as realidades de cada local e chegam dizendo isso está errado, está errado, está errado. Como, cara pálida? Né? Com que autoridade? Com que razão se pode fazer isso? Sem deixar destruição. É política de terra arrasada, fica mesmo. Grupos se separam, cisões acontecem. É um ato de irresponsabilidade. Não há outra palavra para dizer. É um ato de irresponsabilidade. Porque nós não podemos, em se tratando de experiência humana, nós não podemos desconsiderar a realidade de cada grupo em si, a história de cada grupo, a construção de cada um daqueles indivíduos e deles enquanto coletivo. Então eu não posso chegar aqui na Associação Cultural Espírita de Caldas da Rainha, ter a possibilidade, por exemplo, de assistir uma reunião mediúnica ou ouvir um relato de alguém sobre a reunião e dizer isso está errado. Como eu posso dizer isso? E mente é esta, aberta ou não, sem a capacidade de elaborar e de entender as peculiaridades de cada processo? Não dá, não tem como, não é possível. Daí porque todos esses autores e expositores que pretendem trazer fórmulas prontas soam-me estranhamente. Não me soa bem. Até porque aquele que eu tenho como maior referência em matéria de mediunidade, que se chama Allan Kardec, não propôs nenhuma fórmula pronta. Ok?
O que é que ele faz? Ele aponta o método que ele usou, ensina-nos a aplicar o método que ele usou, trata dos princípios, traz um conteúdo que ele apreende da teoria e nos ensina e nos empurra a vivenciar. Não há fórmulas prontas em Kardec. Coisas que se ouve, que se dizem que são tão absurdas, tão fora da curva. Por exemplo, se o indivíduo tem duas faculdades mediúnicas, deve escolher uma para exercitar. Como é que faz essa escolha? Como é que eu escolho? Como é que eu digo assim? Tenho vidência e audiência. Como? Não existe isso. Isso é impossível. Isso é, eu, não, eu tenho vontade de adjetivar, mas eu não vou fazer. Por caridade, por misericórdia. Isso não existe, é algo que é totalmente fora do mundo. São pretensões que chegam a ser, não posso nem dizer infantis, porque seria uma ofensa às crianças. São pretensões que nascem de um desconhecimento de causa, de uma tentativa de criar padrões rigorosos, rígidos, para o que não tem padrão, para o que não é possível fechar em caixinhas, em procedimentos ditos consagrados. Se nós não nos predispomos a experimentar, de que serviu Kardec? De que serviu Kardec fazer o que fez? Ah, mas aquilo foi no tempo de Kardec. Qual quê? Pelo amor de Deus. A doutrina é dinâmica e tem que ser dinâmica. Kardec, Allan Kardec para mim hoje, mais do que palavras, é um método. Porque as palavras, elas se perdem. As verdades mudam com o tempo. Mas o método, ele pode ser testado, ele pode ser aperfeiçoado, ele pode ser aplicado. O método que Kardec desenvolveu, nós estamos distantes porque nós dogmatizamos tudo. Tem eu esqueci o nome dela, Ângela qualquer coisa, lá de Goiás. Ela tem uma fala sobre epistemologia, é professora de epistemologia, e ela fala sobre epistemologia espírita. E ela diz o seguinte, que às vezes é difícil dialogar porque a estrutura mental de algumas pessoas não permite. E ela dá um exemplo. Kardec diz assim, que se a ciência provar que o espiritismo está errado em um ponto, deixa o espiritismo, siga a ciência. Aí ela dizia que conversava isso com alguém e essa pessoa tão dogmatizada, tão fechada na caixa assim, enquanto que disse assim, mas ele só disse isso porque ele tinha absoluta certeza de que a ciência nunca ia desmentir. Gente, isso é de uma obtusão mental profunda. Isso é crônico. Isso é uma doença do pensar e do pensamento, né? Pretender dogmatizar e achar que está tudo pronto, lindo e acabado. Nós não temos. E para mim é esquizofrênico, me permitam dizer isso, com todo respeito às pessoas que estão no espectro esquizofrênico. Mas isso é esquizofrênico. Porque, de um lado, há um discurso que é contrário ao fenômeno, e por outro, há uma supervalorização da palavra dos médiuns, que são médiuns por quê? Porque produzem fenômenos. Não é interessante isso? O tempo dos fenômenos acabou. Agora é a hora. Não, gente. O tempo das pesquisas nunca acaba. Se a gente fala de ciência, olha aí a ciência. O tempo todo fazendo e se refazendo. E se desfazendo. Para novamente fazer e desfazer numa dialética constante. Nós temos uma pretensão do espiritismo um caráter científico e achamos que experimentação não é necessária. Como entender isso? Não há como entender. É desconexão, é algo completamente. E ao arrepio de Kardec, nós supervalorizamos os médios, tratados como santos que são. E quer ver uma coisa? Olha aqui, temos espaços vazios, ok. Mas se dissesse, se anunciasse o trabalho de hoje, dizendo assim, no final teremos manifestações mediúnicas, não tinha espaço para quem quisesse aqui. Estou mentindo? Não estou. Porque nós ainda supervalorizamos. Supervalorizamos. A opinião dos médios não é porque as opiniões nos pareçam
lógicas, mas porque são dadas pelos médios. Ah, mas se o fulano de tal disse, é porque foi inspirado pelo espírito tal. E o espírito tal é o espírito de Escol. Se é o espírito de Escol, ele não vai falar uma mentira. Ele pode até falar verdades, mas sabe-se lá se o médium captou certo? Se ele traduziu certo? E só porque ele é um médium respeitado, ele vai falar sempre a verdade? Ele não se equivoca, não? Ele é perfeito? E se é que é o espírito mesmo? Pois é, eu não queria nem chegar lá. Pois é, chegou. O profeta chegou, quem sou eu para não chegar? Diga. Não tem que saber. Por exemplo, uma pessoa vai na rua e outra chega perto dela e diz: ajuda-me nisto. E nós dizemos: eu tenho a vida super cheia, eu não aguento comigo, como é que eu posso ajudar? Porque respondeu sinceramente. Mas aquela pessoa aparece e aparece e aparece. Ou seja, não tem como se desviar a pessoa não tem como se desviar, porque está a ser levada para ali constantemente. Faz o possível. Faz o que puder ser feito. Já ao dizerem a mediunidade não aparece, ou aparece, às vezes vem ter com o que eu acho é que vem ter com a pessoa. Que a pessoa não vai lá. Que vem ter se vier, vai, se não vier, não vai. Seja, pronto, não vejo que. É um caminho, é uma forma de pensar. É uma forma de pensar. Então veja, nós precisamos, portanto, abrir a mente para essas questões. Trabalhar as expectativas. Quando começamos a trabalhar na mediunidade, como médios ou não, que expectativas nós levamos? E de onde vêm os nossos bloqueios? De onde vêm os nossos bloqueios? O porquê dos bloqueios e de onde eles vêm? A senha é a seguinte, né? Vai experimentar, que as pessoas podem experimentar e devem experimentar não só nos sítios certos, mas quando aparece, quando acontece. Experimentar quando vem até à pessoa. A pessoa experimenta. Depende. Ok, depende. E eu digo depende por quê? Porque nem sempre, e aí é preciso ter maturidade, né, para entender os próprios limites. Nem sempre nós teremos conhecimento de causa. Eu vou fechar o raciocínio. Nem sempre nós teremos conhecimento de causa e experiência suficiente para distinguir uma coisa, o que é do que não é, entende? É como uma criança, né? Como quando educamos crianças. Minha filha de 11 anos, com 11 anos, ela tem uma sede de independência, que é uma, né? E eu digo, calma, são 11 anos. Eu digo assim, minha filha, você vai ser adulta o resto da vida toda. Aproveite agora que você pode ser criança, né? Então, enquanto é criança, seja criança em nome de Jesus, né? Não queira antecipar, não queira colocar o carro à frente dos bois. Tomara que ela me ouça, que eu falo muito isso. Mas veja, ela a gente sai sozinha em alguns aspectos, pega o autocarro e vai. Mas, por exemplo, onde eu moro hoje, que é no centro de Coimbra, na Alta de Coimbra, eu não a deixo sair sozinha do meu apartamento até a paragem de autocarro. Deixo ela ir ó, sozinha no autocarro. Mas não deixo ela ir sozinha, porque eu digo assim: olha, essa realidade aqui desse centro é diferente do lugar que sua mãe mora. Né? Você acha que sabe dos percalços que podem aparecer e que acha que pode se livrar deles. Mas eu que sou seu pai, que vejo de fora, que tenho mais experiência de vida do que você, sei que você ainda não está preparada. E como responsável por você, eu lhe digo não. Mas eu quero querer, você pode querer tudo. Mas não é não. Entende? Então, assim, no que toca à mediunidade, nós temos que também ter esse cuidado, principalmente quem é médium. Eu te dou a palavra, eu não esqueci não. Principalmente quem é médium. Por quê?
Porque normalmente ninguém é bom juiz em causa própria, ok? Ninguém é bom juiz em causa própria. Então, assim, por medida de segurança, por medida de equilíbrio, de bom senso, o que é que eu digo sempre? Olha, é importante ouvir uma outra pessoa. É importante ouvir alguém que tenha mais experiência, que tenha mais bagagem mesmo e que possa nos orientar. E não nos entregarmos de pronto aquilo que vier. Essa é a minha preocupação, entende? Porque às vezes o que vem podem ser testes, podem ser testes nos quais nós podemos derrapar sensivelmente. Vou lhe dar um exemplo. Eu não lembro se eu trouxe, acho que eu trouxe. Porque eu falo tanto desses assuntos que às vezes, mas se eu trouxe, eu trago em outro contexto. Quando a Ivone Pereira foi visitada por um espírito que desejava escrever através dela, trouxe, não foi? E assim, se ela fosse qualquer pessoa mais empolgada, essa é a palavra que eu queria encontrar, mais empolgada e menos pé no chão, ela teria mergulhado num processo obsessivo de longo curso. Mas exatamente porque embora ela estava aberta, mas não estava escancarada. Lembra que eu usei essa expressão mais cedo? Temos que estar abertos, mas não escancarados. Estar abertos não é perder critérios. É ter critérios. Estou aberto para a vida, mas os critérios, os princípios estão aqui. Ah, chegou ali, olha a possibilidade de seguir por aquele caminho. Mas vem cá, eu vou seguir só porque o caminho apareceu? Ou porque eu analisei, observei, refleti um pouco e percebi que realmente vale a pena seguir aquele caminho, entende? É esse cuidado. Principalmente em matéria de mediunidade. Eu vou fechar, eu te dou. Principalmente quando nós lidamos com espíritos. Porque a gente ainda pode ver e se engana. Né? Gente ainda olha nos olhos e se engana. Que dirá espírito que pode se mostrar para nós do jeito que eles quiserem. Então, olha, cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Diga. Ali em relação às experiências, é que a própria pessoa, tendo um livre-arbítrio, também tem a sensibilidade de sente como é, sabe mais ou menos como é, aquilo que é, e sabemos nós próprios quando estamos preparadas ou não para assumir uma responsabilidade qualquer. Perfeito. Eu consigo fazer isto, eu posso fazer isto, eu posso dar de mim nisto. E dizer, eu não sei onde vou meter, eu não vou meter, e eu não. Na minha cabeça, pode ser mentira, pode ser verdade, mas eu não estou preparada. Antes de me meter, enquanto tiver de meter, nunca me meterei. E posso não remeter sem nunca me meter numa coisa que eu não conheço. Perfeito. Mas, como eu acho que estou na dúvida, eu digo não, porque faz parte de. É o que o Evangelho recomenda. Na dúvida, abstente. Né? Na dúvida, abstente. Diga, minha amiga. Ter uma situação, isto na parte da experiência, de experimentar, entre aspas, a mediunidade ou ter uma situação de mediunidade espontânea. Naquele momento encontrarmos um espírito que conseguimos ver ou conseguimos ver, que nós não controlamos, estamos ali a passar e a acontecer. Agora, nós queremos experimentar, continuarmos a falar com essa entidade, aí como o Sr. Pedro está a dizer, temos que ter cautela. E não só, temos também que ver se há utilidade. Primeiro, como a senhora está a dizer, será que consigo ajudar? Será que eu tenho essa capacidade neste momento? Posso não conseguir. E então dizer, vai para a casa espírita, porque lá existem Procura a espíritos. Maria Luísa. Espíritos que te podem orientar. Têm conhecimentos e, se calhar, ferramentas que eu neste momento não tenho. Pronto, isto é uma forma. Porque se nós vamos criar uma ligação, podemos criar um problema para nós também. Exatamente. Ter sido uma situação espontânea que aconteceu. Claro que nada é por acaso, nós sabemos isso. Eu
Eu tenho. Sabe o que é que me ocorre? Sabe o que é que me ocorre agora? Uma comparação. Temos que pensar o relacionamento com os espíritos como qualquer relacionamento humano. Como qualquer relacionamento humano, porque é um relacionamento humano. A diferença é que eles estão sem corpos e nós temos corpos. Existem pessoas com quem vale a pena nos relacionarmos, como amizade, como relacionamento afetivo, e existem pessoas que não. Tem gente que às vezes a gente surge lá um encantamento, você começa a se envolver, aí bate aquela coisinha assim, olha, não avança. Porque se avançar, né, tem vínculos que desfazer é difícil, né? E aí às vezes tem gente que paga para ver. Paga para ver e o pior acontece. Conhecemos isso aqui, né? Ou por experiência própria ou por experiência de pessoas próximas, né? Para tudo, amizade, trabalho, para tudo, absolutamente tudo. Na mediunidade tem que ser a mesma coisa. Então, assim, olha, nem tudo vale a pena só porque é possível, né? Nós não temos que nos entregar a todas as possibilidades que a vida nos traz. Em nada, em absolutamente nada. Nós não temos que ser portas escancaradas, se é possível. Sabe o que eu lembrei também? Aquele filme de Jim Carrey, Sim Senhor, que ele faz lá um pacto, né? Num curso que ele não podia dizer não para absolutamente nada. É muito engraçado aquele filme, né? É claro que naquele caminho ele vivencia coisas interessantíssimas. Aquele dele diria não, mas que ele diz sim, vai. Mas ele se mete em cada confusão, né? Em cada confusão, que é bem interessante. E é assim, nós temos que estar abertos, disponíveis para, mas não sem critérios. Eu acho que a fórmula é essa. Quais são os seus critérios? Este, aquele outro. Ok. Estabelece os critérios e a mediunidade está resolvida. É só isso. E no que toca à mediunidade, eu volto a dizer, a gente tem que ter muito cuidado com outro quesito chamado fantasia. Fantasia, ou seja, imaginação. Até que ponto o que eu penso que percebo é de fato percepção mediúnica ou é imaginação? Daí, mais uma vez, a importância do olhar do outro, de alguém de fora, né, do processo, mais experiente, que tenha respeito e cuidado por nós, para que possa nos dizer: olha, segura aí. O grande problema é que, a depender das nossas expectativas, o que nós queremos é ouvir um sim, nunca ouvir um não. É como quando pedimos opinião sobre algo. Normalmente, quando pedimos opinião, nós não queremos que a pessoa diga o que pensa. Nós queremos que ela confirme o que nós queremos. Tanto sim, ó, que roupa eu uso? A preta ou a vermelha? Estamos inclinados à preta. Aí a pessoa diz a vermelha. Mas você não acha que é a preta, percebe? Entendeu? Daí a importância de ser sincero. É pedir a opinião com sinceridade e com entrega, de quem quer aprender de verdade. Não é com a expectativa de que o outro confirme aquilo que nós imaginamos. Não é fácil, é complexo, mexe com muitas coisas, né? Mexe com muitas coisas. É por isso que eu digo e repito. Tem um livro que fala sobre isso. Tal pessoa, tal médium. O que o indivíduo é como pessoa, ele vai ser como médium. Não tem como distinguir uma coisa da outra. Tudo que é novo, vamos seguir, pode parecer assustador. Na verdade, gostaríamos de apresentar nossos dons quando eles já estivessem plenamente maduros, quando já soubéssemos de antemão de que se trata, como funciona, o que vai acontecer. Tal insegurança reflete nosso receio de que, olha, apareçam aspectos de nossa personalidade que gostaríamos de ocultar. Exatamente porque o médio, antes de ser médio, é pessoa, e a pessoa que o indivíduo é determina o médio que ele será. O momento da mediunidade é um momento de vulnerabilidade, é de exposição. E quando você se expõe enquanto médium, é muito possível que alguns aspectos de sua personalidade apareçam. Então, o que é que a gente faz muitas vezes? Se trava, bloqueia, não deixa expandir, muitas vezes por falta também de confiança no grupo. Daí porque o grupo de pessoas que se propõem juntas a exercitar a mediunidade precisa exercitar entre si confiança.
Se houver uma nesga de confiança, o processo não acontece de forma natural, gente. E essa confiança tem que partir de quem é o elo entre o grupo, que é o dirigente. O dirigente de um grupo mediúnico é a chave do grupo. Eu ousaria dizer que é a pessoa mais importante do grupo. É ele que consegue manter a coesão, é ele que consegue manter o laço entre as pessoas, é ele que tem que estimular a compreensão, cumplicidade. Palavra importante, cumplicidade. Temos que ser cúmplices, mas não cúmplices do crime, não, tá? Cúmplices ali porque exatamente nos momentos de fragilidade, né, que surgirem. Imagine a seguinte situação. Seguinte situação. Sujeito tá, você participa de uma reunião mediúnica, aparece um espírito através de um determinado médium e começa a te acusar de coisas que ninguém sabe, mas que você sabe que são verdade. E vai falar de detalhes que ninguém sabe, mas que são todos verdades, têm todos a ver com sua vida, que te expõem. Se não houver confiança, não houver respeito, não houver cumplicidade, em que sentido? Todos sabemos que somos todos falhos, não tem ninguém perfeito. Todo mundo tem as suas vergonhas para esconder. Ou como lembra Chico Buarque na música Bailarina, reparando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga e vacina. Tem piriri, tem lombriga, tem ameba. Só a bailarina, que é o ser idealizado, que não existe, é que não tem. Né? Então, se todos temos as nossas perebas, não temos que ter qualquer olhar de recriminação para aquilo do companheiro que está ali exposto, porque eventualmente serão as nossas. Mais cedo, mais tarde, mais hoje, mais amanhã, as nossas podem surgir também ali. Então, essa cumplicidade tem que haver, esse senso de coletividade, esse companheirismo, essa compreensão, e o dirigente é o agente fundamental nesse processo. É quem mais precisa ter sensibilidade para fazer as costuras, para abraçar, para compreender os momentos de um e de outro. Eu nunca esqueço de uma reunião mediúnica, ele falava, eu como médium de psicofonia, eu também tive a experiência de dialogar com espíritos, né, como dialogador, como dirigente de reunião, inclusive. E há quem diga assim, mas o médium de psicofonia não pode ser dialogador. Eu digo o contrário, tudo depende de condicionamento. E às vezes torna-se um dialogador muito bom, se conseguir usar a sensibilidade mediúnica para perceber melhor os processos mediúnicos. E eu me recordo de ter atendido um espírito através de uma médium. O drama dele é que ele se sentia ainda preso no caixão, ele estava preso ao corpo no caixão, entre aspas, sepultado vivo. Eu comecei a dialogar, mas sabe uma sensação de vazio? E para mim é algo muito palpável. Um processo mediúnico, quando acontece, ele tem um volume energético, que eu sinto. Eu sinto esse volume. Eu não senti esse volume de uma outra pessoa, de um outro espírito. Não senti esse volume. Mas o fenômeno era autêntico, havia dor de verdade, havia um drama ali. Havia um processo anímico. E que sentido? Era a própria médium acessando uma personalidade dela, de outra existência, que viveu aquele drama. Eu percebi aquilo, identifiquei aquilo. E sabe o que eu fiz? Continuei conversando com aquele espírito, porque eu estava diante de um espírito em dor, em sofrimento. Não havia mentira. Animismo não é igual a mentira. Animismo é tão somente um fenômeno produzido pela alma do próprio médium. Passadas 2, 3 semanas, eu virei para essa médium e perguntei: Ô fulana, tudo bem? Tudo, tá. Lembra daquela reunião daquele espírito? Ela disse assim. Ela parou para pensar, aquela pausa estratégica. Lembro. Aí ela me olhou, eu olhei para ela e disse assim: foi o que eu entendi mesmo? Ela disse: foi. Pronto. Foi suficiente. E não me animou naquele momento uma curiosidade vã, no sentido de, então me conte. Até porque, se quisesse falar, ela teria falado, mas ela não estava em condição de falar. Eu vou desrespeitar o momento dela de forma alguma. Para mim foi suficiente naquele momento confirmar minha percepção. Não se tratava de um espírito outro, tratava-se de um espírito ela, de uma outra personalidade dela que eclodiu naquele momento ali. Então veja, aquilo foi possível, primeiro, porque ela se sentia à vontade no grupo, se sentia acolhida, protegida.
E ela só pôde confirmar para mim porque ela sentiu que da minha parte havia respeito para mim. Entende, gente? Então, se não há esse sentimento de respeito, de acolhimento, o processo não funciona. As pessoas não se sentem à vontade e o grupo não deslancha. Do ponto de vista, diz a Rita, do próprio médium que inicia seu contato com o universo das relações com os espíritos, perante indícios da faculdade ostensiva, o trato com a mediunidade resiste numa faixa de terreno muito estreita, porém firme, entre sensibilidade e confiança. O que se sente e a confiança no que se sente. Esses dois aspectos influenciam o processo de experimentação, as conclusões sobre a existência da faculdade mediúnica ostensiva e, mais adiante, a própria prática mediúnica. Olha, eu me lembro que no início do meu processo de desenvolvimento mediúnico, eu vivi aflito quando eu percebia que tinha um espírito, ou achava que tinha um espírito, e eu ficava, meu Deus, será que sou eu? Será que é um espírito? Será que sou eu? Será que é um espírito? Será que sou eu? Mas por quê? Porque havia naquele grupo um clima um pouco tenso. Não havia compreensão muito. Havia dialogadores que tinham ideias do tipo: o médium é uma máquina. Ligue, desliga. O médium não é máquina, o médium é gente. Pelo amor de Deus, né? Com outras ideias que não nos deixavam à vontade, nos deixavam num clima de tensão. E eu só comecei a relaxar com isso depois que um médium, Coutinho, Manuel Lopes Coutinho, nunca mais eu falei com ele. Na saída do centro, íamos para casa, chegávamos no ponto, eu ia para a direita, ele ia para a esquerda. Eu conversava sobre isso, o Coutinho me disse assim: Pedro, eu boto na minha cabeça o seguinte: eu deixo acontecer e depois eu analiso se era ou se não era. Aquilo acendeu para mim uma luz, né? Não era Jesus, não, essa luz é claro. Mas acendeu para mim uma luz e eu relaxei a partir daquele momento de uma forma. Porque é o seguinte, gente: se nós não estamos num laboratório, se não estamos num laboratório, se estamos movidos pelo desejo sincero de ajudar, se somos sinceros no que fazemos, e se não estamos, que é a consequência do laboratório, num campo de experimentação científica, eu não tenho por que ter os rigores tão excessivos. Eu tenho que viver a experiência para depois analisá-la. E a partir da análise começar a distinguir o que é, o que não é, e começar a descobrir meus caminhos, os meus métodos. Nós precisamos ter essa tranquilidade. Mas é a tranquilidade de viver a experiência e aceitar a análise. Como eu dizia mais cedo, que sem a aceitação plena da análise a gente não cresce. Se eu peço opinião e não estou disposto a ouvir de verdade, de que adianta pedir? Que é uma coisa, hein? Nunca pergunte se não estiver disposto a ouvir a resposta. Há pessoas que dizem, eu já decidi, mas o que é que você acha? Ah, eu lembro de Wellington Balbo, com quem eu escrevi aquele livro sobre família. O Wellington conta que uma vez botou os filhos assim e disse assim: o que é que vocês pensam de seu pai? Aí começou. Foi um negócio que ele não imaginou. Que havia tão pensamentos dissonantes em relação ao que ele achava dele, que ele disse assim: olha, tá bom, não quero saber mais não. Ele foi sábio. Ele entendeu o limite dele. Que é uma coisa que eu dizia para um amigo meu. Eu tenho um amigo que reclama muito, que os filhos e tal. Eu digo, rapaz, olha, uma coisa é o pai que você acha que foi. Outra coisa é o pai que suas filhas têm como referência. Porque nós sempre achamos que fomos os melhores pais e as melhores mães. E sempre temos a maior ideia do que fomos ou não fomos. Mas nem sempre é como os nossos filhos nos representam. Né? Porque há uma diferença entre o que nós achamos que fomos, o que nós de fato conseguimos ser, e a maneira como fomos lidos, como fomos recebidos. Jacques Lacan vai dizer o seguinte, que a gente pode até saber o que diz, mas nunca sabe o que o outro escutou. Né? Eu posso até achar que sei o que eu disse. Eu quis dizer uma coisa, mas posso ter dito outra. E o interlocutor pode ter ouvido uma terceira completamente diferente das duas que eu disse. Uma vez eu falava numa plateia sobre mediunidade
e dizia que não existe, olha o que eu vou dizer, olha lá, que não existe médium confiável. Em que sentido? Por mais respeitado, por mais distinguido, por mais notório que seja o indivíduo, ele, enquanto pessoa, ele pode falhar. Então, eu nunca posso partir do pressuposto de que o que o indivíduo disse é verdade pela história. Eu tenho que analisar processo por processo. Ok? E aí mencionei um determinado médium, o nome do determinado médium como exemplo. Aí levantou um senhor de lá e disse assim: o senhor, você está dizendo então aí que o médium fulano de tal é uma fraude? Eu nunca disse isso. Ok? Até porque, gente, eu conversava isso com um amigo meu recentemente. Quando a gente analisa um médium, é sempre a análise de um recorte. Vou usar o exemplo de cartas consoladoras. Cartas consoladoras. Se eu fizer uma experiência hoje com um médium, e há forma de experimentar, e conseguir comprovar que aquele médium, naquele momento, produziu cartas verdadeiras, obteve informações verdadeiras e tal, a minha opinião nunca será sobre o passado ou o futuro do médium. Será sempre sobre aquele recorte, sobre aquela experiência. O que é que eu posso dizer sobre ele? Olha, ele foi capaz de produzir comunicação legítima. Ponto. Isso não significa que ele sempre será capaz de produzir legítimas, ou seja, que tudo dali para frente será legítimo, ou que tudo para trás foi legítimo. É sempre análise de um recorte, de um momento. Com médiuns é a mesma coisa. Kardec diz, quando os espíritos dizem a Kardec, quando Kardec diz assim, qual médium que poderíamos chamar de bom? Os espíritos dizem assim, bom de perfeito. Perfeição é uma coisa que não conheceis sobre a terra. Do contrário, não estaríeis sobre ela. Dizei bom médio e ainda será muito, pois que são raros. Aí Kardec refaz, tudo bem. Então, qual médio que poderíamos chamar de bom? Os espíritos dizem. Seria o melhor médium seria aquele contra o qual. Bom, o melhor médium seria aquele que jamais se tivesse ligado, se vinculado aos maus espíritos, já deu, né? Eu não quero. E que, se vinculando senão aos bons, tem sido o menos enganado. O menos. E aí, o menos enganado, meu amigo, entenda-se, o auto-engano e aquele que vem de fora, enganar-se com os outros. Ou seja, não há médium que não esteja sujeito a enganos. Porque, qual é o pressuposto? Médium também é gente, pessoa. Imperfeita, como qualquer pessoa. Então, quando eu digo assim que não há médium confiável, eu não estou estimulando a desconfiança nos médios, mas dizendo o seguinte: ao invés de taxar o médium de confiável, fale dele como médium sério. Esse médium é sério, ok? Porque se eu digo confiável, eu pressuponho que tudo que ele vai produzir é verdade, mas pode não ser. O sujeito pode produzir uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É uma técnica, inclusive, que se usa em convencimento, num júri, por exemplo. Ganhar os jurados. Eu falo 7 verdades, 8 verdades, 9 verdades, aí a 10ª é uma mentira. Né? Como eu falei, 9, ganhei a confiança, introduzo a mentira, convenço, seduzo. Ok? Então, assim, te dou a palavra. Nunca podemos partir do pressuposto que o Moisés é um médium confiável. Não. Moisés é um médium sério. Eu conheço Moisés. Eu vou te dar a palavra só para fechar o raciocínio. Conheço Moisés, sei que ele é uma pessoa séria. Agora, Moisés pode errar de boa fé. No interior da Bahia, eu fazia um seminário sobre mediunidade. A senhora veio me procurar ao final no intervalo para dizer das angústias dela, que ela bloqueava constantemente, às vezes, as comunicações, que ela tinha medo de que não fosse espírito. Aí eu disse a ela, olha, o medo não é algo ruim por si só. Porque onde não há medo, há confiança demais. E onde há confiança demais, há espaço pleno para o engano. O problema é quando o medo paralisa.
E aí vamos conversar agora. Me diga uma coisa, a senhora é uma pessoa séria? Ela disse, sou. A senhora, quando vai para o trabalho, para o centro, a senhora quer enganar alguém? Não. A senhora se dedica? Sim. Quer praticar o bem das pessoas? Quero. E por que desconfia tanto de si? Ela começou a chorar. Pois é, se todos esses elementos estão presentes, por que essa desconfiança patológica? Mantenha a atenção, mantenha a cautela, mas não se paralise pelo medo. Faça o seu trabalho e faça em paz. Entende? Então, veja, eu não tenho porquê, se por um lado é tênue, mas é interessante. Eu não tenho, por um lado, por que confiar cegamente, mas não tenho por que desconfiar absolutamente. Eu tenho que partir para o processo com a mente aberta. Eu dizia para um amigo com quem temos conversado sobre isso, um médium lá da Bahia, vamos fazer algumas experiências quando eu estiver lá, e eu dizia a ele, olha, eu nunca parto da negação, eu sempre parto da possibilidade. Quando eu vou estudar um médium, ou quando eu vou escutar alguém, eu nunca escuto ou nunca analiso assim, deixa eu pegar o erro. Tem gente que é assim. Vai, se arma para pegar o erro. Não. Eu me preparo para entender o que acontece. E sempre parto da seguinte ideia: é possível. É possível. Agora, será que de fato é? Essa é a postura. Então, médium confiável é um perigo para ele e para os demais. Médium sério, ok. Médium sério. Moisés é um médium sério, mas pode errar. Se ele pode errar, eu terei em conta a seriedade dele, mas também terei em conta a minha. No sentido de não acreditar só porque Moisés disse, mas porque Moisés disse algo que é sensato. Aí deixa de figurar o argumento da autoridade para valer a autoridade do argumento. Se o argumento é autorizado por si mesmo, ele vale. Tem a vida de Moisés, tem a vida de João da esquina. Diga. Logo quando estamos a validar a veracidade do médium, não estamos a analisar a veracidade do espírito. Porque um pensamento meu é que como é que a gente pode estar a analisar a veracidade do médium se é um pressuposto que a informação dele vem do espírito e que o espírito só pode ser verdadeiro. Mas verdadeiro em que sentido? No sentido de que existe um espírito, Não, não, não. de que ele é quem ele diz, ou que a informação dele é válida? Dele é válido. Ou, se quiser também, que ele diz quem é. Isso está dentro da informação. Depende muito de que informação. Lembrei de um exemplo aqui. Olha o que é interpretação, né? Eu estava numa cidade do interior de São Paulo, havia um trabalho lá do médico Macas, e esse médico me convidou, um espírito que me acompanha, que é um médico também, ou pelo menos me acompanhava, né? Faz tempo que eu não faço trabalhos assim. Se apresentou e tal, e havia uma jovem que foi atendida. E aí, é, eu sabia, eu conhecia a pessoa, e ela estava pensando, tinha conversado comigo sobre isso, em se separar do marido. Tinham dois filhos, vinha pensando em se separar do marido. E ela vinha apresentando tinha uma filha, apresentando dores no baixo ventre, né? Dores no baixo ventre. O espírito incorporado disse a ela que o que estava se passando na cabeça estava interferindo na região. Ele só disse isso. Qual foi a minha interpretação? A minha interpretação que ela estava somatizando de alguma forma na região o conflito dela, separa ou não separa. Semanas depois eu voltei lá, estava fazendo um giro de palestra, comecei por lá, viajei e voltei lá. E ela me deu a notícia, ela estava grávida. Na verdade, as dores que ela estava sentindo, não tinha a ver com somatização. Tinha a ver com o espírito que estava ali ligado
reagindo à possibilidade. Veja, o Espírito disse uma coisa e eu interpretei outra. A interpretação falsa foi minha. Entende? Isso acontece com tanta frequência, gente. Dos médicos. Uma coisa é o que você sente, outra coisa é o que você entende que sente. A sua interpretação sobre aquilo. Vou dar um exemplo bem prático que eu costumo dar. Segure aí. Imagine o seguinte, olha. Eu tenho aqui 4 médiuns de evidência. 4 médiuns de evidência. Aparece para os 4 médios aqui um clarão luminoso. Uma silhueta humana num clarão luminoso. Se o médium 1 for católico, ele vai dizer que está vendo o quê? Um santo. Se o médium 2 for protestante, ele vai dizer que está vendo o quê? Um Espírito Santo. Espírito Santo. Se o médium 3 for espírita, vai dizer que está vendo o quê? Um espírito de luz. Se o quarto médium for do candomblé, ele vai dizer que está vendo o quê? Um orixá. Agora, suponhamos que são 4 médiuns espíritas. Cada um deles pode estar vendo o quê? Um vai dizer, se a preferência for Bezerra, ó, Bezerra de Menezes. Ai, tô vendo Chico. Ai, Nazaré, mãe de Jesus. Ai, meu Deus, é Eurípides Massanudo. Ok? Mas não era nada disso. Era um espírito obsessor produzindo uma luz artificial, sabendo que ao produzir aquela luz artificial, ela ia enganar a pessoa que visse. Entende onde eu quero chegar? Se eu te perguntar, aí veja, olha onde é que está o detalhe da interpretação. Aí eu pergunto para o médium. O que é que você está vendo? Primeiro, P, está errado. Se eu pergunto o que é que você está vendo, já estou sugerindo ele a ver alguma coisa. Agora, se eu pergunto, há alguma percepção? Pronto, melhor. Pronto. Ah, eu estou vendo. O que é que você está vendo? Bom, o que é que de fato ele está vendo? Ah, eu vejo uma silhueta humana envolvida num clarão luminoso. Mas certamente o médium vai dizer o quê? Estou vendo um espírito de luz. Ok? Percebe qual é a sutil diferença? Nós, na maioria das vezes, quando relatamos, não relatamos o percebido, mas a nossa interpretação do que é percebido. E aí, quando eu faço isso, eu perco a oportunidade de distinguir uma coisa da outra e fazer um exercício importante. De tentar aprender o fenômeno pelo que ele é, tão somente. Não pelo que eu acho que ele é. A maioria das vezes, nós médiuns reproduzimos o que achamos e não propriamente aquilo que simplesmente é. Diga. E a questão eu vi a questão de duas maneiras. Uma é o médium e a seriedade do médium. Outra coisa é o espírito que ele vai incorporar, que pode ser um espírito enganador. Pronto. E tudo o que ele vai dizer é mentira. Só que isso não tem nada a ver com a seriedade do médium. Perfeito. Médium. Perfeito. O médium tem. Pronto. Do espírito que Ele perde a seriedade se ele passa a assumir aquelas mentiras como verdades. Aí ele perde a seriedade. Então há fenômeno legítimo, mas as informações não são legítimas. Olha que coisa engraçada, né? Pronto. Tá. Aliás, quem vai ver depois até será um doutrinador, provavelmente vai. E o médico também pode perceber que é um espírito mistificador. Mistificador, mentiroso. O que eu vou fazer, o meu amigo vai dizer que eu saí e vou tornar a entrar no princípio da palestra a 1 hora ou 2. Que é assim. Então está-me a dizer que pode haver ou que há interpretações erradas pelos médios através da leitura das informações do espírito. Das emoções do espírito. Se me está a dizer que pode haver interpretação errada pelos médios
da sua própria interpretação Pode. do que os espíritos me dizem. Ou seja, os espíritos dizem para a pessoa em causa, porque vamos lá ver, o médium é o intermediário entre o desencarnado e o encarnado. Pode haver a hipótese do espírito dizer para uma pessoa ir para um lado, ou para fazer isto, ou para a coisa ir para certa tendência, e o espírito pode interpretar precisamente ao contrário. Pode. Então, qual é o critério? Lá está, voltamos ao princípio. Qual é o critério da veracidade e da não veracidade? Vamos lá. Vou dar um exemplo. Imaginemos aqui, deixa eu ver o que eu consigo ter como referência. Pronto, esse rato aqui. Pronto. Eu tenho aqui, sem usar de cima, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro faces, né? Tenho quatro faces. Vejam, uma é azul, as outras são negras, né? Digamos que fosse azul, amarelo, vermelho e verde. Azul, amarelo, vermelho e verde. E eu tenho quatro pessoas, uma colocada para cada face. A pessoa que está aqui, se eu perguntar qual é a cor do rato, vai dizer o quê? É azul. A que está aqui vai dizer o quê? É verde. A que está aqui é amarela. A que está aqui é vermelha. Quem está certo, quem está errado? Todos estão certos, todos estão errados. A grande questão é a seguinte: eles falam a partir da perspectiva deles. Qual seria a resposta mais correta? Qual é a cor do rato? Bom, o lado do rato que eu vejo é azul. A face do lado do rato que eu vejo é verde, é vermelha, é amarela. A grande questão é essa. Quando a gente fala de percepção do mundo espiritual, por exemplo, que é uma discussão muito grande do movimento, né? Existem cidades, existe isso, existe aquilo. Existem os relatos de cada um. Existe a forma como cada um percepciona. Veja, no caso do meu amigo, lembrando, são duas filhas, um pai. Cada filha pode ter uma percepção do pai. Uma filha pode ter uma referência boa, uma filha pode ter uma referência ruim do pai. Ainda assim vai ser a mesma pessoa. Qual das duas está certa? As duas. Porque elas falam de como elas significaram a experiência que elas tiveram com o pai. Entende? O erro vai estar em dizer que ele é apenas a visão de uma ou que ele é apenas a visão da outra. Ele é a visão das duas, mas não só. Ele é mais do que aquilo também. Ok? Então, não é simples essa resposta. Porque a grande questão é que nós queremos verdades absolutas e não existem verdades absolutas. O Drummond tem um poema belíssimo que ele fala que é meias verdades. Que havia um local, é mais ou menos assim: havia um local em que havia uma porta que era cortada ao meio e atrás existiam verdades. Somente metade da porta vivia aberta. E aí, quando as pessoas iam lá, só conseguiam tirar meias verdades. Meias verdades. Aí, um belo dia, resolveram quebrar a porta de cima para conseguir pegar as verdades inteiras. Mas quando entraram todos, se depararam com a seguinte realidade: não existia a verdade inteira, só existiam meias verdades. Então, não existem verdades absolutas. Olha quanto ruído pode acontecer. O espírito está diante de uma realidade no mundo espiritual. Bom, a depender do nível evolutivo dele, a depender do domínio da linguagem e a depender da capacidade de comunicação dele, ele vai procurar um médio para transmitir. O que vai chegar ao médio vai depender também da capacidade de captação, de entendimento e de transmissão do médio. Aí ele vê A, entende como B, transmite C. O médio capta D, entende E, mas escreve F. E nós, quando lemos, entendemos G. É simples, gente. Não é. Então, não é segurança que nós podemos ter na ciência mediúnica. Pronto. A segurança que nós podemos ter vem da prática, da observação, da repetição e da capacidade de aprender as formas de funcionamento daquele médium. Quer ver uma coisa?
Eu conheci uma médium que no início do trabalho dela, ela sentia dores do lado esquerdo e ela achava que eram espíritos que tinham sofrido de infarto. Com o tempo a gente percebeu que era simplesmente um reflexo físico da aproximação mediúnica. Não havia uma razão para aquilo, uma razão outra. Senão o quê? Um espírito, quando ela sentia a aproximação do espírito, o corpo dela reagia com a dor do lado esquerdo, era só isso. E aí, depois que passava a dor, a comunicação acontecia sem mais obstáculos. Mas como foi que a gente conseguiu descobrir isso? Com paciência, com dizer a ela, olha, não se prenda à dor, se entregue ao processo. Sinta apenas a dor, mas se deixe envolver pela mente do espírito, deixe que o espírito fale o que vem para ele. E com o tempo a gente começou a observar e ela começou a perceber que aquilo era tão somente uma sensação. Como há médicos que sentem de um lado formigar, como há outros que vão sentir uma sensação de vazio, como outros que vão sentir um frêmito no corpo ou um frio. Ou seja, são apenas reações orgânicas à aproximação espiritual, que cada médium tem da sua forma. Ah, e como os relatos serão verdadeiros ou não? Kardec propôs o método da confirmação, chamado controle universal do ensino dos espíritos. Ou seja, de você ouvir espíritos diferentes, por médios diferentes, de preferência que não se conheçam e não se influenciem. Porque aí você ouve opiniões diversas de lugares diversos para o mesmo assunto. E a partir das respostas coincidentes ou não, você consegue chegar a uma ideia, entendeu? Então, isso não vai baralhar mais a pessoa que, coitada, estava desesperada, quer uma resposta mais concreta e veio 4 ou 5, portanto, podem ser diferentes. Olha, Não, eu falei. e segundo, se me diz que o espírito pensa A, o outro pensa B, C, D, F, E, e chega ao fulano no E, então como é que eu posso dizer a uma pessoa da rua que venha a uma casa espírita se tiver com problemas espíritas, qual é a segurança que eu tenho para dizer isso? Pronto. Sei que realmente o espectro da resposta é muito amplo. Pelo menos dentro O que o senhor não entendeu ainda foi o seguinte. realmente, Olha como é a questão do que a gente fala e do que as pessoas ouvem, né? O que eu estou a dizer é que no processo mediúnico existe essa complexidade, que não é simples. Eu não estou a dizer que em todo o processo mediúnico esses ruídos vão acontecer, entende? Mas eles podem acontecer? Podem. É só isso que nós temos que considerar. Para lembrar, para dizer o seguinte: nós não podemos tomar tudo que vem dos espíritos como verdade absoluta. Nós temos que ter cautelas, por entender que esses ruídos podem acontecer. Agora, vamos lá. Por que vocês me convidaram para falar aqui hoje? Não. Pronto, ok. Mas antes disso, Porque todo mundo está passando por. Todo mundo não, uma boa parte. mas antes disso, a confiança que surge de quê? Surgiu de onde? Do nada? Não. De um conhecimento de quem é Pedro Camilo e do que ele propõe. Ah, não significa que Pedro Camilo é melhor ou pior. Não. Mas Maria Luísa e Moisés estiveram tempos atrás num seminário em Alcobaça, ouviram a palestra de Pedro Camilo e acharam que havia coerência nas coisas que Pedro Camilo falava. Ok? Pode. E nos chamou a atenção que não era fechado. Pronto. Mas pronto, havia coerência. Havia coerência. Luís e Moisés compraram alguns livros que Pedro Camilo escreveu. Leu os livros e achou que aquelas coisas diziam alguma coisa para eles, que havia coerência. Apresentou para um grupo, algumas pessoas, que eu já soube, né? Do ABC e tal. E aquelas pessoas também acharam que aquilo dizia alguma coisa. Bom, isso aqui parece coerente para a gente. Não tem nada de estranho. Convidado para estar conosco e falar diretamente para a gente, entende? Isso veio depois de quê? Depois de uma análise, de uma reflexão, de uma experiência pessoal ou com a ideia, né? E de uma percepção de que havia lógica naquilo. Gente, no trato mediúnico é a mesma coisa. Qualquer relação, quando a gente vai
né? Quando faz uma amizade com alguém, a gente, bom, se for uma pessoa normal, equilibrada, não vai chegar se abrindo. Você começa com cuidado, não é? É um contato aqui, um contato ali. Ah, vamos tomar um café, vamos não sei onde. E com o tempo, com a convivência, com a identificação de pontos comuns, com a troca de favores, com a troca de conselhos, o que é que a gente faz? A gente estabelece maior intimidade com a pessoa. Isso no relacionamento a dois, isso em tudo na nossa vida. Da mesma forma com os espíritos e com a mediunidade. Quando eu tenho um contato com um médium, quando eu tenho um contato com um espírito, um médium espírito, eu vou sempre, como eu disse, parte da possibilidade, mas não da confiança cega. Eu preciso conviver, preciso ouvir a pessoa, preciso estar com ela, trocar ideias, ouvir o espírito, estar com ele mais vezes, ouvir uma vez, duas vezes, três vezes, e a partir dali dizer assim: olha, parece um espírito sério. Não percebi em momento algum a vontade de enganar, né? Não percebi em momento algum a tentativa de falar sobre o que não sabe, né? Não percebi em momento algum a tentativa de dominar. Parece-me que é uma pessoa confiável. Então, a partir de agora, vamos estabelecer uma relação melhor, uma relação mais profunda. E vamos. Gente, é assim em tudo. No relacionamento a dois, você está conhecendo alguém, ainda mais no dia de hoje, né? Como a gente diz assim, ainda mais no dia de hoje. Pois é, o que é que você faz? Se a pessoa tiver rede social, você vai lá investigar. Não é isso? A rede social. Conhece alguém que conhece sobre a pessoa, aí você vai lá e conversa. Olha, uma vez no trabalho lá do Salvador, que a gente começou a fazer antes de eu vir para cá, veio um espírito, deu um nome conhecido e propôs uma mudança na forma do trabalho, mas que dava completamente o trabalho. E eu disse assim a ele: "Ó, meu senhor, me perdoe a sinceridade", mas eu falei assim mesmo: "Me perdoe a sinceridade, mas assim, olha, nós conhecemos os responsáveis espirituais pelo trabalho, os espíritos A, B e C. E no diálogo que nós tivemos com eles, o que nós combinamos foi assim. Mas o senhor chegou aqui hoje. Ainda que o senhor seja quem o senhor é, posso aceitar simplesmente o que o senhor diz só porque o senhor é quem é. Então, obrigado pela sua colaboração. Se quiser estar conosco do jeito que nós fazemos, esteja, mas nós não vamos acatar o que o senhor está sugerindo, não. Com essa tranquilidade, com esse respeito. Ah, mas era o espírito fulano de tal. Ó, te amo, viu? Entendeu? Então, assim, é o que eu acho que ela vai dizer aqui, ó, um pouco mais à frente, que a Rita vai dizer, ó, que é necessário, ó, sentir, abrir a sensibilidade várias vezes, em momentos vários e para espíritos diversos, para, e somente então, passar a confiar na sua capacidade de agir como intermediário. Da mesma forma como o médium tem possibilidades mediúnicas, que eu só passei a aceitar depois do tempo, depois da repetição, depois de confirmar, depois de acertar, entende? Que aí eu passei a dizer: não, realmente eu acho que é possível fazer isso. Porque de outra forma não tem como, gente. Não tem como alguém de fora vir colocar um selo, ó, médium. Não. É a experiência, é a repetição, é a vivência, é o permitir-se mergulhar no processo. O grande problema é conseguir fazer isso de mente aberta, né, de coração tranquilo. Tranquilo para perceber. Eu já tive vários momentos que hoje eu olho para trás e digo assim: rapaz, aquilo ali foi engano, foi viagem minha. Hoje eu olho e digo tranquilamente: foi viagem minha. Eu aceito, eu assumo e digo: foi viagem minha e foi viagem minha. Mas há outros tantos que não. E esses outros tantos que não foram viagem, em que houve acertos, em que houve confirmações, é que me dizem que eu sou médium. É que me dão a confiança de quando eu percepciono alguma coisa e de que é algo tão fora da curva, às vezes, porque eu estou esperando, que eu digo assim: não tem como isso ser meu. Olha, uma vez, eu não gosto de falar muito de minha experiência, não, mas eu vou dar um exemplo. Eu tava incorporado com o Dr. Carlos. O Dr. Carlos estava conversando com um grupo. Eu no processo e uma movimentação diferente acontecendo.
De repente, um objeto voador não identificado pousou em minha perna e começou a subir. Vocês entenderam, não? Uma barata voadora. O grupo estava aflito por causa da barata. Olha, eu estava no processo. Eu percebi que era uma barata. Se eu tivesse fora de mim, nas condições normais de temperatura e pressão, eu tinha dado um pulo. O doutor Carlos fez assim, ó, baixou, fez assim com a afastou a barata. Daqui a pouco ela voou. Mas a vontade dele era pegar a barata e colocar para fora da janela. Se eu tivesse apassivado um pouquinho mais, me permitido um pouquinho mais, ele teria feito com a tranquilidade isso aqui, ó. Mas eu não consegui deixar que ele fizesse aquilo. Mas quem me conhece, disse assim: olha, não tenho como não acreditar que você está medializado, porque a minha reação seria completamente outra. Uma vez ele estava incorporado e ia atender uma pessoa, eram duas pessoas, ele atendeu uma, aí a segunda ele disse assim: fulano de tal, veja por favor se dona fulana já está aí fora. Aí foi automático. Foi automático. Quando ele falou isso, 2, 3 segundos depois, tem um outro companheiro na reunião, ele disse assim: irmão fulano, não perca, não perca, é, como é que foi que ele disse assim? Não desconsidere a seguinte questão. Da mesma forma como um médium, quando no transe, muitas vezes perde a consciência do espaço físico, o espírito também no transe pode perder a consciência do espaço espiritual. Ele só disse isso. Depois um amigo disse assim: olha, naquele momento que ele mandou perguntar se ela já estava aí fora, eu pensei, ou ele não é espírito, ele não sabe não, se está lá fora ou não. Olha que interessante. Quer dizer, com esse exemplo dele. Que ele, naquele momento, por estar no processo e tão mergulhado no processo, ele tinha perdido a consciência espiritual, percepção do espaço espiritual. Ou seja, naquele momento, ele não conseguia ver através da parede se tinha alguém lá fora. Entende o que eu estou dizendo? Exatamente. Eu nunca imaginei isso, Moisés. Nunca havia passado pela minha cabeça. Mas mais do que isso, o sujeito não falou, ele pensou. E imediatamente o pensamento dele é de pau. Como eu não vou acreditar nisso, entende? Como não acreditar nisso? E numa capacidade de resposta estava além da minha possibilidade. Eu nunca tinha pensado sobre aquilo. Uma outra situação, um companheiro fez uma pergunta, porque no nosso acordo de trato espiritual estava o seguinte: há sempre espaço para perguntas, para interlocução, para diálogo. Nunca serão monólogas ou monologais as conversações com os espíritos, serão sempre dialógicas. E aí, numa dessas reuniões, o companheiro fez uma pergunta a ele. Aí ele disse assim: olha, vou pedir desculpas, mas eu não vou lhe responder, porque o médium tem uma ideia muito definida sobre isso e eu não consigo, no momento, fazer com que ele transmita o meu pensamento de forma fiel. Aí ele continuou falando, continuou. Daqui a pouco ele respondeu. Numa posição diferente da minha. O que ele fez comigo? Ele me enganou. Ele disse que não ia responder. Eu relaxei. Porque eu relaxei, ele me respondeu, entendeu? Então, assim, são coisas como essas. Então, E ele deu a opinião dele que era diferente da minha. E é isso. Não tem no mérito. O que eu quero dizer é o seguinte. não é falso. Hein? Não é falso. Médium falso? Espírito? Não. Só porque tem opiniões diferentes? Só porque pensamos de forma diferente? Veja, vou dar um exemplo muito claro. Um determinado assunto. Eu penso uma coisa, olha o que nós conversávamos mais cedo, né? Não, no almoço. TCI, Transcomunicação Instrumental. A Maria Helena acha que não precisa de mediunidade. Eu acho que sim. São opiniões diferentes. É só. Temos conclusões sobre isso? Não temos. Aspectos filosóficos, por exemplo. Podemos ter opiniões diferentes. E eu tinha uma opinião muito definida sobre aquilo. E ele jogou aquela, eu relaxei. Bom, então ele não vai responder.
ou falando qualquer coisa aleatória, e quando eu desliguei, ele fez. Elvio Ferreira de Souza, um amigo baiano que escreveu Escorafor, eu vou lhes dizer assim, a maior cultura espírita que eu conheci até hoje. Ninguém que vocês conheçam, que eu conheça, ninguém bate nele. O Deolindo Amorim, o espírita da velha guarda brasileira e tal, escrevia através dele, e ele durante um tempo estava naquele conflito, né? Se era ele ou se era o Deolindo escrevendo. E o Elzio foi procurador de justiça, um homem muito culto, né? Uma pessoa que quando fazia um parecer no tribunal, todo mundo quase que não discutia, obedecia. E aí, no meio da psicografia, quando o Elzio, depois de sair do transe, foi ler, o Deolindo falava de uma questão jurídica, mas cometia um erro grosseiro, um erro elementar, um erro só de um aluno de licenciatura primária. Aí, quando ele viu aquele erro, que ele disse, "Ué, isso aqui não está certo." Aí o Deolindo disse a ele, né? Eu fiz isso para você se convencer. Se fosse você escrevendo, você jamais cometeria esse erro. Entende? E ele então, quando ele terminou de escrever o primeiro livro, ele mandou para a esposa do Deolindo, a Dona Delta, ler. Aí Dona Delta disse assim, olha, não tem como não ser o Deolindo. O Deolindo, tudo que escrevia antes me dava para ler, antes de publicar. E o Deolindo pediu a ela, passe para ela ler primeiro. Então são essas coisinhas, as pequenas coisas que acontecem, né, da experiência da repetição, que trazem a segurança, que trazem a seriedade, que trazem a confiança no que se sente para continuar. Mas não a confiança absoluta que leva o indivíduo a achar que está livre de ser enganado ou mesmo de se enganar de boa fé. Todos estamos sujeitos ao engano de boa fé. A Rita diz o seguinte, eu vou acabar, em nome de Jesus, eu vou acabar. Ó. Mas é necessário confiar naquilo que se sente para adquirir a desenvoltura necessária ao exercício da mediunidade produtiva, se ela existir. Mediunidade produtiva é o conceito de Kardec, né? Kardec fala dos médios novatos e dos médios improdutivos. Os novatos são aqueles cujas faculdades ainda não estão completamente desenvolvidas e carecem da necessária experiência, repetição, repetição, observação, ok? E os improdutivos, os que não chegam a obter mais do que coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras sem conexão. Eu conheci uma pessoa mesmo que foram 6 meses em que tentava incorporar e não conseguia, uma médium improdutiva. Uma médium improdutiva, como os muitos acontecem. Então, se a mediunidade tiver de produzir mesmo, olha, com a repetição, com o esforço, confiando, entregando-se ao processo, ela vai produzir sem dificuldade. A prática cotidiana tem revelado isso, para a gente terminar. Por mais que dois médios apresentem a mesma possibilidade mediúnica, cada um a vivenciará de modo próprio. Seja em função das várias especialidades mediúnicas, ok? Falamos sobre isso. Seja pelas características dos espíritos que estão mais diretamente ligados aos médios e os auxiliam no afloramento da mediunidade, também interfere. Seja mesmo por conta das características individuais do médium, os traços de personalidade, os contornos que as faculdades mediúnicas assumem, caso a caso, indicam que, fora dos princípios gerais, qualquer ideia de padronização da prática mediúnica se revela infrutífera e desastrosa. Ok, gente? E é isso. Já deu. Pode sim. O senhor acabou de dizer, há bocadinho, que tudo se passa cá em baixo, tudo se passa lá em cima como cá em baixo. Ou seja, Na verdade, está tudo no mesmo lugar. Médico. Uma lei médica. Agora, eu fiquei com a impressão que quis dizer que, assim como todas as nossas relações humanas e sociais e culturais caem na gíria, deve ser um exemplo para a vivência mediúnica. Ou seja, segundo eu tirei da sua ideia, uma pessoa pode errar, pode fazer 3 ou 4 contactos amistosos, culturais, sociais, e pode se enganar em todos. Pode aquelas relações não irem para a frente, porque podem os critérios das pessoas, as maneiras das pessoas serem diferentes e haver qualquer coisa que interfira que a relação continue. Perfeito. E depois parece-me que me disse que
com a relação mediúnica se trata ao mesmo. Sim. Então, para dizer que uma pessoa não tem a certeza de uma conclusão mediúnica que lhe é dada a certa altura, porque se a pessoa pensa que a balança é igual ou é parecida nas relações sociais e culturais e humanas das mediúnicas, se vamos às apapadelas e se vamos admitir tanta margem de erro, é um bocado extenuante. E o tempo de levar até a pessoa resolver e acertar o problema pode ser demasiado em que a pessoa já não usufrua da realização e da conclusão e do melhoramento da sua situação. É isso mesmo. Dá, posso dar? Pode, eu ia, mas vai, é isso mesmo. Se nós tivéssemos, nós seres humanos, tivéssemos toda essa segurança que quer, nós não avançávamos 1 milímetro na nossa evolução. Nós não precisamos de segurança, Nós precisamos de toda a insegurança do mundo para nos mover para frente, para nos fazer estudar, nos fazer levantar, nos fazer evoluir. Esquece a segurança. Eu também fico Ó, isso. no que toca. Sim, eu também sinto isso, tu sabes mesmo. Agora, senti outra coisa foi através do Pedro. Sabe qual é a questão? Sabe qual é a questão? Esse terreno da mediunidade, a gente remonta, volta ao início. É ainda para muitos de nós, isso não é consciente, isso é inconsciente, é o terreno do sagrado. É o terreno do sagrado. O terreno do sagrado nos leva ao inquestionável, ao absoluto, ao espaço mágico da segurança que a gente não quer perder, né? Ninguém quer perder. Né? Como os filhos, né? Os filhos crescem, os filhos querem que os seus pais continuem sendo seus heróis. Né? Mas vai chegar um momento que ele vai perceber que não é por ali. Né? Então, perder essa crença não é simples. Perder essa crença não é simples. A grande questão é que não há outro caminho. Por exemplo, o que é que torna os trabalhos desta casa respeitáveis? O que é que tornou essa casa respeitável? Não foi o título de espírita, nem uma placa que ela coloque lá na frente dizendo aqui somos todos sérios. Não. É o trabalho dos anos. São os anos. É o conceito que ao longo do tempo se foi ganhando na comunidade. Foi a quantidade de pessoas que bateram a essa porta e pediram ajuda e foram ajudadas. E saíram daqui consoladas espiritualmente. Que chegaram com problemas obsessivos, que foram tratadas, que saíram melhores. É isso que vai dando credibilidade à instituição. Ao médium, da mesma forma. Ao espiritismo, da mesma forma. Aos expositores, aos escritores, qualquer pessoa com trabalho público. Um advogado, um médico, um professor, qualquer pessoa que comece a trabalhar só vai ganhar respeitabilidade à medida em que demonstre o quê? Resultados. Que demonstre que é eficiente naquilo que faz. Eu estou assistindo a uma série na Netflix que é The Crown, que é sobre a Elizabeth, né? A Rainha Elizabeth, ou Isabel, né? Como se costuma dizer aqui, Elizabeth II. E assim, ela assume o reinado muito jovem, muito nova, muito inexperiente, e todo mundo apostava no fracasso dela. E ela só foi ganhando confiança à medida que o tempo foi passando, que ela foi conseguindo se impor e tomar algumas decisões que foram importantes. Assim somos nós o tempo todo. Né? Na vida como um todo, eu assumi a direção de um presídio em Salvador, foi 2007, eu ia fazer 26 anos, 25 anos. Quem era eu? Cheguei cheio de pose, mas não sabia nada. Não sabia nem para onde vai, nem para onde ia. Mas aos poucos fui aprendendo, fui tendo abertura para aprender, fui sendo sério. E hoje eu chego, às vezes, levo alunos para visitar e visito o sistema. Até aquelas pessoas que me tratavam mal e que né, me antagonizavam, dizem assim: olha, hoje eu reconheço, tenho respeito. Ou seja, é algo que se conquista com o tempo. Não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Agora, mesmo o respeito com o tempo, mesmo os acertos, eles podem, e às vezes nós somos cruéis por isso, né? A pessoa às vezes acerta a vida toda,
Aí comete um erro, acabou. Na amizade normalmente é assim, né? Somos amigos 10, 20, 30 anos. Aí a pessoa comete um erro conosco, nós rasgamos a vida toda, né? E já não queremos mais que a pessoa seja amiga. Nós somos cruéis assim com tudo. Ainda mais nesse tempo hoje de cancelamentos de um modo geral. Aí o que a gente faz às vezes com o médium? O médium cometeu um erro em um livro, em tal, a gente aí diz, "Não, cometeu esse erro, já não serve mais para nada." Não, gente. Naquele livro, naquela fala, naquela palestra, naquele momento, a informação foi infeliz, não foi devida. Mas a gente não pode esquecer o histórico. A gente não pode desprezar a contribuição que deu até ali. Né? Ah, mas eu discordo de tal pensamento. Ok, discordar, tudo bem, faz parte. Agora, simplesmente desmerecer e dizer que não vale de nada é outra coisa, né? É outra consideração. É isso que eu estou tentando dizer. Tá? Então, assim, nós não podemos absolutizar a opinião de ninguém, de médio nenhum, nem para o bem, nem para o mal, nem para o acerto, nem para o erro. Nós temos que considerar cada fenômeno como um fenômeno, cada realidade como uma realidade. É claro, eu sei quem são Maria Luísa e Moisés. Então, se eu sei quem são eles, eu espero que deles venha algo sério. Agora, e se naquele dia Maria Luísa não estava bem? E se naquele dia Moisés não estava bem? Quantas vezes acontece isso? Ninguém é 100% o tempo todo. Às vezes a gente quer que a pessoa esteja disponível, seja 100% o tempo todo, mas ela também é humana. Ela também tem dor de barriga, ela também acorda com dor nas costas. Ela também simplesmente acorda naquele dia e diz assim, estou de saco cheio hoje, não quero saber de ninguém, não quero olhar para ninguém. E a pessoa não tem direito de ser assim? Não tem direito também de ter os seus dias ruins? Entende? Na mediunidade, olha, o humor pode interferir na mediunidade. É. Se eu não estou bem hoje, como é que eu vou ser um bom instrumento dos espíritos? Se eu sou mulher, estou menstruada, e sinto dores absurdas, tenho cólicas profundas com aquilo, como é que eu seria um bom instrumento do espírito? Entende? Então, há tantos elementos que podem contribuir, que podem fazer oscilar, só que o fato de oscilar não pode comprometer a continuidade. Entende? Eu tenho que olhar a continuidade e tenho que entender que as pessoas são pessoas, que a idade pode interferir, que o estado de saúde pode interferir, que o estado de humor pode interferir, que o cansaço pode interferir, que o meio interfere, não sou eu quem diz, é Kardec, influência do meio, está lá no Livro dos Médiuns. E aqui meio eu tenho o micro, o meso e o macro. O micro-meio, o meio mais objetivo que o médio se movimenta. O meso-meio, um meio mais alargado. Por exemplo, as comunicações dos espíritos aqui em Portugal não são iguais às do Brasil. Os discursos sobre mediunidade aqui não são iguais às do Brasil. Eu já observei tanto isso. Porque Portugal tem uma ligação, uma ligação muito ancestral, por exemplo, com os reis, com as rainhas, com a história da Isabel e outras tantas, que não existe no Brasil. As vinculações espirituais daqui são diferentes das de lá. Lá nós temos uma ligação muito grande com a ancestralidade indígena e negra que não existe em Portugal. Então, este meio meso lá é diferente do meso-meio daqui. E o macro-meio, meio planetário, gente. Tem como a gente negar que as questões que interferem sobre o mundo interferem também no pontual da gente? Claro que não. Claro que não. A gente tem, por exemplo, não vou entrar no debate, por favor, não dá. Mas só vou dar um exemplo. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que quem é português vai dizer, peraí, né? É bom para o brasileiro, mas para o francês, para o argentino, não é, tá? Essas Coca-Cola, né? Mas aquele livro é um livro que quem olha de hoje com uma análise crítica vê como o livro é marcado por um discurso nacionalista, né? Muito forte, que tem a ver com a época. O livro surge exatamente na época da ascensão do nacionalismo, na França, na Alemanha, na Itália, aqui também, na Espanha e também no Brasil, com Vargas. E isso também contamina a produção mediúnica, contamina os espíritos, porque espírito também é gente, minha gente. Né? Contamina, então assim, tá lá, tá tudo lá. Essa coisa ufanista, né? Do Brasil como o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Será? Tenho minhas dúvidas, honestamente. Eu tenho minhas dúvidas.
porque eu consigo ver claramente essas questões ali implicadas. Como hoje, na confusão que se instalou no Brasil pela questão política, a perturbação espiritual no movimento espírita foi imensa. Foi imensa. Então não tem como aquelas produções mediúnicas não estarem comprometidas por essas perturbações, por aquilo tudo que se estabeleceu lá. Como aqui estaria se houvesse um cenário político tão intenso e que se infiltrou de forma tão umbilical e tão visceral no movimento espírita como aconteceu no Brasil. Vocês de cá de fora devem ter acompanhado isso, como até hoje repercute, como cisões. Olha, nunca houve tanta perturbação no movimento como agora, apesar de Rostam, de Ubaldi, de chiquismo, de divaldismo, nenhum desses ismos provocou tantos sismos no movimento espírita como a questão política, como bolsonarismo, esquerdismo, lulismo, seja lá o que ismo se queira chamar. Então, como negar que aquilo lá está influenciado por isso? Marcado, contaminado? Não tem como. Ok? O que é que nós temos que fazer para acabar, em nome de Jesus? Nós temos que fazer o seguinte, ó, é ter a capacidade, como no laboratório, quando a gente leva, né, alguma coisa, uma substância para decantar, né? Na decantação, eu levo um algo para poder separar as partes. É ter a capacidade de decantar, sabe? De observar de forma clínica, passar pelo aparelho da razão para dizer assim, olha, isso aqui dá para aceitar. Olha, isso aqui parece estar contaminado. Isso aqui eu rejeito. Mas isso aqui eu aceito. É separar o joio do trigo. E aí, meu amigo, não tem como a gente esperar a fórmula pronta. É análise, é estudo, é experiência, é compreensão, é vivência. Não tem como ser diferente. Para acabar, Eu acho que uma pessoa, para dirigir ou para assistir a uma reunião teórica, aliás, é o que eu tenho lido e interpretado dos cursos que fiz da teoria e da prática, aqui, é que uma pessoa só deve realmente sujeitar-se entre aspas, aderir a uma reunião única quando tiver, eu direi mesmo, 100% das suas capacidades. Se a pessoa está doente, se tiver a senhora, se tiver com a menstruação, o homem está com a perna, não sei o quê, todas estas pessoas não devem ir a uma reunião única porque isso influencia somaticamente a relação da pessoa. Ou seja, passa do físico para o intelectual. Agora, o que aconteceu, desculpe, é o seguinte: é que eu levei aqui como que me choca. Porque eu sou uma pessoa muito prática, muito volúvel, num bom sentido, muito flexível, muito aderente, muito otimista, e portanto sempre pensei que o guionismo se enquadrava nesse sentido. Se calhar o defeito até pode ser meu ou não. Porque realmente eu sou uma pessoa muito prática, muito dada, muito concertada, e portanto vi no seu discurso algumas reticências ao mecanismo, coisa que eu não estava à espera e coisa que eu nunca senti. Fernando, então isso é bom para ficar pensando agora, tá? Tá todo mundo, muita coisa para reflexão, né? E nós estamos convidando agora, formalmente, se puderes voltar ainda no mês de fevereiro, para a segunda quinzena de fevereiro, se ele conseguir, porque ele está com o pé quase lá no Brasil, né? Ele está voltando, mas esperamos que ele possa vir novamente como nosso convidado e amigo, né? E muito obrigada, foi uma palestra, um seminário maravilhoso, como sempre, com muito proveito, e a gente sai com muitas dúvidas também, né? Pensando, né? Sobre si, né? Pela nossa experiência, o que a gente vê, né? E eu acho que sempre haverá. Se a gente ficar aqui, nós vamos lá até meia-noite, como disse. António, venha que é para ao menos, desculpe, venha que é para ao menos me continuar a tirar a impressão errada contigo.
Não, não tem impressão errada. Não. Obrigada, então. E Até a próxima. até a próxima. Não sei se quer dar alguma palavra, mas. É só agradecer. E foi uma tarde muito boa, muito agradável. É. E assim, eu prefiro que saiamos daqui incompletos, né? Do que completos demais, né? Porque a incompletude nos leva a buscar cada vez mais. Fiquem com Deus, fiquemos todos em paz.